Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Enfim, a gente não conseguiu evitar e estamos aqui fazendo mais um programa, mais um 0 a 0, nossa terceira edição. Para começar o programa de hoje, vamos direto ao assunto. Douglas, suas considerações iniciais. Minhas considerações iniciais são que o Brasil é o país da hipocrisia, né? Essa semana, na segunda-feira, a gente teve a demissão aí da editora do IG, que tentou dar uma salvaguarda para a jornalista que tinha sido assediada pelo Biel. Pelo jeito, os diretores do IG não concordaram muito com ela e mandaram também a editora-chefe embora. E o IG tem uma característica agora de que não tem mais nenhuma mulher em cargo de gestão ou estratégia. E também hoje nós tivemos a contratação do goleiro Aranha, aquele do Santos, que foi chamado de macaco num jogo contra o Grêmio em 2014. Hoje ele foi contratado pelo Joinville depois de ficar 1 ano e meio aí quase no ostracismo. Ficou uma temporada inteira como reserva do Palmeiras e ficou 6 meses sem conseguir trabalho, porque nenhum clube queria um jogador problemático. Quer dizer, um cara se levantou contra o racismo e ninguém quis problemático. Então não teve nenhuma campanha, somos todos aranha, somos todos contra o racismo pelo cara. E agora finalmente ele conseguiu uma contratação com um detalhe. Todo mundo que foi processado no caso dele foi absolvido. Que teve a maior pena teve que comparecer durante 10 meses na delegacia em horários de jogos do Grêmio. Ou seja, o Brasil é o país da hipocrisia. Eu vou fazer minhas considerações aqui ensanduichadas entre meus colegas de mesa, né, no bom sentido. Minhas considerações dizem respeito a uma raridade, na verdade. Aqui no Brasil, pouquíssimas vezes a gente viu isso acontecer, que é um artista de primeira linha, né, do esporte, como é o Messi, ter perdido uma final, a segunda final seguida de Copa América, pro mesmo Chile, inclusive. Viva La Roja, claro. Porém, o jeito que o Messi, a dignidade que ele teve, ele fala... Não é pra ser, é uma coisa sentida, ele sentir um elo grande com o povo e não ter levado a ideia dele desistir, né, de jogar pela seleção argentina contra a torcida. Ele levou para uma situação pessoal, um nível pessoal de esforço, de se sentir combalido e assumir que ele tem limites. Exatamente. Né? Queria dizer, que a gente tá aqui, o 0 a 0 torce para que o Messi não saia, não largue a seleção argentina, porque seria uma grande pena pro futebol. E eu quero traçar um paralelo também com o nosso querido menino Neymar, que reagiu de um jeito muito bocó, na verdade. Quando ele nem estava em campo quando o Brasil bocó é a palavra. Foi desclassificado pelo Peru na primeira fase dessa mesma Copa América Centenário, e ele simplesmente reagiu postando no Instagram xingando, falando que muito babaca ia falar merda, que você pensa a torcida brasileira, né? O brasileiro tem uma das jornadas de trabalho mais longas do mundo, e ele foi falar, que a torcida não faz ideia do quanto de sacrifício os jogadores fazem para jogar a Copa América, ele não faz ideia do quanto sacrifício as pessoas fazem para comprar uma camisa do Neymar. Então, ao mesmo tempo, ele vacilou muito, e é uma coisa muito curiosa ele ser o parceiro do Messi, né? Ariel, suas considerações iniciais? Minhas considerações são internacionais, de novo, né? Para conectar com o último programa, onde a gente falou das eleições na Espanha. Aconteceram no domingo, o resultado foi, de certa forma, um pouco decepcionante. Acho que tem um elemento assim como no Brasil, as pesquisas eleitorais lá também estão um pouco tendo que ser revistas, né? Acho que métodos, enfim. Mas o Podemos ficou com a terceira colocação ali na disputa eleitoral, mas acho que se consolidou como uma força política, conseguiu as mesmas cadeiras no parlamento que já tinha da última eleição, que foi em dezembro. Lembrando que eles estão repetindo eleições atrás de eleições porque ninguém consegue formar governo, e de novo vai ser mais um período onde eles não vão conseguir formar governo. Encerrando o assunto Podemos, acho que nada está perdido, pelo contrário, o Podemos ainda é o partido que mais ganhou votos na faixa etária entre os jovens, né? Então é um partido que se apresenta como uma proposta para o futuro. Aí sobre a questão do Brexit, né, que foi um tema muito quente que passou na semana, muitas opiniões, né, muita gente ficando sensibilizada com a questão e de que Reino Unido saindo da União Europeia e tudo mais, mas eu acho que eu li um artigo muito bom, que depois vai ficar aí no link para as pessoas lerem, do Owen Jones, que é colunista do The Guardian,
e é um ícone, ele tem 32 anos, é um Nossa. ícone da esquerda europeia, e ele botou uma frase que para mim resume boa parte do que eu acredito também, que o establishment diz aos trabalhadores que recebem salários miseráveis que não é de seus chefes que devem ter raiva, e sim dos desempregados que vivem luxuosamente, entre aspas, ou do imigrante que tira seus recursos. O establishment diz às pessoas: você foi roubado, mas não fique com raiva por ter sido roubado, e sim por terem roubado menos do seu vizinho. Eu acho que isso resume bem o motivo porque as pessoas escolheram o Reino Unido sair da União Europeia. É um movimento conservador, na verdade um movimento conservador que está conquistando cada vez mais as classes trabalhadoras, seja na França, mais forte na França, na Inglaterra, e a esquerda tem que dar uma resposta para isso, porque foi a esquerda quem sempre representou os trabalhadores, e agora na Europa pelo menos isso está ficando um pouco defasado. Uma loucura mesmo, né? Tanta Triste, coisa acontecendo triste. ao mesmo tempo, né? E triste, o eu mundo diria. fervendo, né, cara? E o mundo tá fervendo, no Brasil não é diferente, a gente, de certa forma, citou alguns ídolos também, não quero forçar um link, porém existe um link, porque a gente tá falando de ídolo brasileiro, Neymar, ou o Aranha, que podia ter sido assado a um líder de direitos humanos, da luta, né, pela ser uma representação no futebol do movimento anti-preconceito racial e tudo mais, e foi jogado de escanteio, um absurdo completo. Exatamente, e a gente tem um ídolo aí da galera que também que deu uma peidada na farofa recentemente, que é o Padre Fábio de Mello, que na verdade nem é tão recente essa peidada na farofa, porque é um vídeo de 2006 veio à tona, onde ele culpa vítimas de agressão doméstica por terem sido agredidas. Cara, na verdade é muita inocência achar que um padre, por mais popular que ele seja, ele é um padre, ele tá ligado à Igreja Católica e todos os seus dogmas retrógrados, todas as suas leis internas retrógradas e tudo mais, não importa o quão progressista é o Papa, o quão progressista é o padre, a doutrina da igreja é a mesma. Enquanto a igreja não mudar a sua própria doutrina, não adianta a gente achar, tipo, beleza, agora a gente tem um padre popstar, bonitão, que fala pra não ficar pedindo nudes pra ele e tudo mais. Cara, grande coisa, o dogma da igreja é o mesmo. Eu acho hipocrisia idolatrar o cara, como eu acho hipocrisia também não esperar isso dele. Né? Na verdade é o mínimo que você pode esperar de um padre, porque o discurso dele, pelo qual ele pediu desculpas ontem ou hoje, ele pediu desculpas, é o mesmo que vários padres, vários pastores, vários líderes de várias religiões falam por aí. Inclusive religiões hoje que são combatidas são as religiões que inclusive que dão mais liberdade para as pessoas. Quanto mais liberdade as religiões de hoje dão para as pessoas, mais elas são combatidas por essas religiões conservadoras, mais velhas e tudo mais. Você tem aí os evangélicos que combatem, alas de evangélicos que combatem veementemente aí o candomblé, as religiões africanas e tudo mais. Total. Você tem a igreja católica que faz uma força gigante contra o aborto e tudo mais, ou seja, a mulher não é dona do próprio corpo, inclusive em casos de estupro. Então assim, eu acho hipocrisia você idolatrar o cara como se ele estivesse representando o progresso da igreja, e acho uma hipocrisia agora ele deixar de ser o cara popstar que ele serve para algumas pessoas realmente precisam de religião, sim, dar uma esperança, e você bater no cara porque a gente não esperava isso dele. Esperava sim, gente, ele é um padre da igreja, da mesma igreja exatamente. que há 500 anos queimava a gente. Eu acho que tem a ver com um assunto que a gente também passou por cima. Foi um comentário seu no último programa, diga. Dessa questão das armas que você tinha colocado, que agora existe um movimento gay nos Estados Unidos pró-armas, né? Eu acho que a igreja tá fazendo quase um estudo mercadológico aí de ter que se atualizar para poder converter mais, sendo que ela tava perdendo share do mercado. Então, assumir essas questões dos homossexuais e tudo, eu acho que ela tá aí assim como marcas de maquiagem, se aproveitando de um share de mercado que ela pode arrebanhar novamente depois de ter massacrado essa galera historicamente durante os séculos, né? Exatamente, é isso mesmo. Pra quem não sabe, essa semana o Papa falou disso, que a igreja deve pedir perdão à comunidade LGBT. Ótimo que algum Papa tenha reconhecido isso. Infelizmente, esse mesmo Papa não entregou mais um que não entrega os pedófilos pra justiça. E a gente, vai ter que dormir chupando essa manga aí. E como o Papa, que também é um cara
que é pop, que todo mundo adora, todo mundo compartilha, todo mundo acha lindo. Esse Papa, meu Deus, ele é maravilhoso, ele é argentino. Progressista. Só faltava ter um mullet, só faltava fazer empanada. Só que, a real é que o cara, como disse muito bem o Douglas, é um cara que carrega os dogmas da igreja nas costas e não tem como ele não ser dogmático, ele é o líder da religião mais, enfim, popular uma das religiões, mundo, de uma das religiões mais populares e uma das mais conservadoras, né? Sim. Uma religião os dogmas dele estão ali. Exatamente. Eu acho legal ele tentar progredir, ele tá avançando. Por mais que eu tenha várias considerações sobre o conceito de religião como um todo, o cara é progressista, cara. O cara tá avançando. É louvável o que ele tá fazendo. Tem uma série de coisas da pedofilia que o cara poderia resolver e tudo mais, mas vai demorar e não vai ser ele. Se voltar, por exemplo, um Ratzinger da vida, ou até o próprio João Paulo II, que tá nem aí, que deixou isso aí pro nada, vai voltar tudo como era. Então é louvável o que ele tá fazendo. Agora, a gente tá falando de um cara que tá tentando progredir, né? Nós temos aqui pessoas que não... Exatamente, né? só que a questão também tem mais a ver, infelizmente, com uma coisa que o Anel falou também antes, que é a história de simplesmente ele tá aí por uma busca de nicho de mercado. Pela mesma razão que o Ratzinger tava antes, e eles pesaram a mão demais pro lado conservador, aí veio o Francisco pra tentar essa descompensada aí para um lado mais social, mais humano. Exatamente. E como você disse, ele pelo menos está tentando acertar. Ele tem um plano pró-social, progressista, com uma ideia de voltar para uma noção igualitária de sociedade. Já outras pessoas que falam em nome do cristianismo, em nome da família, dos 10 mandamentos. Eu posso fazer um asterisco? Manda Se ver. você procurar Papa Argentino Ditadura Militar, você vai saber que esse Papa, que é tão progressista hoje, e por isso que eu acho que ele faz por quase uma noção mercadológica. Procura isso no Google, você vai ver que o cara ele foi bem omisso e foi bem pouco atuante na defesa de direitos humanos nas ditaduras militares da Argentina. Foi um papa que teve uma atuação que conecta com o nosso amigo a favor da ditadura militar. Nosso querido... Mentira, não é nosso querido não. Jair Messias Bolsonaro. O cara que tem esse séquito de bolsominions aí enraivecidos, que atacam que a todos. fala em nome da família. Exatamente. O cara que fala em nome da família e que simplesmente falou no meio da Câmara dos Deputados que, enfim, Maria do Rosário não merecia ser estuprada por ele porque era muito feia. Primeiro, nem feia é, né? Porque também, brincadeira, gente. Você não põe, pelo amor de Deus. Que falou, ameaçou... que falou de uma forma velada, ameaçou Maria do Rosário de estupro. E, enfim, Não foi velada não, você não merece ser estuprada. Mas ele apostava numa condescendência que tem do Congresso ali, né, velho? E aí ele ficou tão autoconfiante que a pena máxima que ele tinha tomado por isso foi uma multa de 10 mil reais, que realmente por uma ameaça de estupro, porra, vai tomar no cu, né? E é que ele se deu o direito de homenagear um dos torturadores mais sanguinários da ditadura militar, o cara que de brilhante não tem nada, o Ustra, que torturou... E ele falou, o pesadelo de Dilma Rousseff. Exatamente. Torturou o ex-marido da Dilma também, enfim. Tem um cara sanguinário e bizarro que foi assassinado provavelmente numa história de queima de arquivo aí. Você vê que, na verdade, o Bolsonaro ele tem um problema muito sério de identificar o que é adversário e o que é inimigo, né? Ele fala do... O cara fala do Ustra como pesadelo da Dilma Rousseff. A Dilma Rousseff, teoricamente, no mundo político, a Dilma Rousseff deveria ser só apenas, única e exclusivamente uma adversária política, né? Eu não quero que as pessoas que pensam diferente de mim morram torturadas ou com um rato introduzido na vagina, entendeu? Exatamente. Que é o que o cara fazia. De tão bonzinho que o cara é, que é o cara que o Bolsonaro idolatra. Então, assim, ele tem um problema muito sério de tentar de entender quem é inimigo e quem não é, né? Na verdade, as pessoas hoje, como um todo, tratam os seus adversários políticos como inimigo, né? Quantas vezes a gente aqui já não foi xingado aí online apenas pelas nossas opiniões. Até perseguindo os princípios de perseguição mesmo, não? As situações que são preocupantes. Tá? Então assim, e o Bolsonaro hoje ele foi indagado por repórteres em Brasília sobre o fato de se ele se arrepende de ter feito algumas das declarações, porque hoje ele está sendo indiciado pelo Conselho de Ética da Câmara
por ter ovacionado o Ustra naquela votação fatídica do dia 17 de abril. E aí perguntaram se ele estava arrependido. Ele falou que não, eu tenho foro privilegiado, meu Deus do céu. E ele falou, eu tenho foro privilegiado, meu Deus do céu. E foi isso que ele disse. Ou seja, ele acredita veementemente na impunidade. E ele não. Isso que ele falou de eu tenho fórum privilegiado, então ele falou: eu duvido que os outros parlamentares vão votar a favor da minha cassação e enfraquecer o conceito de fórum privilegiado. Então ele confia mesmo. Isso que você falou é uma parada. Mariel, o que você acha dessa história toda aí do Bolsonaro? Eu acho uma merda. Não tenho muito que achar, cara. Acho que é isso, eu acho uma merda. Acho uma merda. Só tira uma dúvida, ele foi eleito como Cunha ou ele entrou pela... Ele foi eleito. Não, ele foi eleito do Rio de Janeiro, ele foi o mais votado. Ele é mais votado. Ele foi o mais votado do Rio de Janeiro. Ele foi o deputado federal mais votado do Rio de Janeiro. Na verdade, a gente falou do Brexit, do Brexit, falou aí falando da Espanha e tudo mais. Tudo tá unido, né? Essa onda conservadora, ela tá dominando o mundo, cara. Não é uma coisa, é um reflexo tá acontecendo no Brasil, tá acontecendo na Europa. Eu vi muita gente, por exemplo, eu vi várias pessoas falando assim, o brasileiro tá aí todo falando do Brexit e tudo mais, porque só que o brasileiro não sabe nem escolher o seu vereador. Cara, isso é uma puta de uma imbecilidade, porque eu, por exemplo, lamentei muito a saída do Reino Unido da Europa. Por quê? Porque é desunião, cara. Representa pura e claramente desunião. A desunião ela é ruim. E ela deu, por exemplo, essa onda conservadora tá fazendo com que o José Serra defenda que o Mercosul é um delírio megalomaníaco. O Macri também, né? O Macri, presidente da Argentina, também é uma verborragia. Então, por exemplo, porque o Bolsonaro é eleito exatamente por causa dessa onda conservadora. Você tem aí uma série de jovens, voltando à questão do Brexit, todo mundo falou assim, os velhos, as pessoas mais velhas que votaram pela saída do Brexit. Só que 20% dos jovens também votaram pela saída do Reino Unido. 20% dos jovens é muita gente. É muita gente. Vocês acham que é uma ressaca? Porque a gente teve um momento do Partido dos Trabalhadores, o Blair eleito na Inglaterra, a gente teve o Lula eleito aqui, a gente teve o Mujica no Uruguai, teve os Kirchner na Argentina, né? Mas uma ressaca, da frase que eu falei aí no primeiro bloco, na verdade a questão que ele coloca no artigo é justamente uma crítica à social-democracia e como agora as coisas vão ficar radicalizadas, né? Uhum. Eu acho que houve uma ressaca, sim, mas uma ressaca porque, por exemplo, na Europa e talvez aqui um pouco no Brasil, o PT, ele não soube dar em diferentes medidas as respostas certas, seja através de reformas, seja através de, entre aspas, revoluções, para os problemas que o povo precisava. Na Europa isso é muito mais evidente, né? A pressão que a União Europeia, através da Alemanha, fazia para que as reformas trabalhistas fossem feitas, as reformas da Previdência fossem feitas, em partidos de esquerda, por exemplo, na Espanha e na França agora com o Hollande, que está lá sofrendo as maiores manifestações. Então a esquerda que se colocou no poder, que tentou dialogar e fazer pactos sociais com as elites financeiras, ela não conseguiu dar respostas ao povo. E as elites seguiram insatisfeitas, né? E as elites seguiram insatisfeitas e aí elas têm que... junta esse caldo louco. Então eu acho que essa é a ressaca que a gente tá vivendo. Acho que, de novo, mais nítido todos esses movimentos na Europa, no Brasil tudo muito diluído, assim, tudo muito difícil de interpretar, até porque o PT, ele não, de minha opinião pessoal aqui, né? O PT, ele não traiu 100% a classe trabalhadora. O contexto brasileiro, quando o PT entrou no governo, era totalmente diferente do contexto europeu quando entrou em crise, né? A ideia do Lula, até aquele pacto pelo povo brasileiro, pelo povo brasileiro, a Carta ao Povo Brasileiro, que ele fez logo antes de assumir, né, antes de ser eleito no segundo turno. A questão é que depois da Carta, ele fez. Então, ele fez, o que eu ia falar. Ele tinha uma estrada ali, né? Porque ele vislumbrava uma estrada a partir daquele documento, que
pegou-se um atalho ali, outro aqui, não se fez determinados trechos. E um grande erro, na verdade, foi esse de não ser uma mudança, uma reforma estrutural permanente, assim. Sim. Essas coisas são muito fáceis de ser revogadas. A gente vê o Ciência Sem Fronteiras, que foi agora cancelado, a verba internacional do Ciência Sem Fronteiras, a gente vê coisas assim acontecendo. E eu acho a ascensão do PT, a gente consegue traçar uma linha, assim, que tenha muito a ver também com a história do Obama nos Estados Unidos, cara. Ele ficou 8 anos lá no poder e hoje ele não conseguiu nem chegar perto de resolver questões como as questões raciais. Hoje a gente tem mais americanos na prisão do Mais que a gente negros, tinha, mais negros na prisão do que a gente tinha escravos no século XIX. Então, eu acho que isso diz muito assim também da classe trabalhadora refugar, né? Ganhou o Prêmio Nobel da Paz, sendo que, né, o país teve constantemente em guerra durante o governo dele, né? Total. A gente tem ressurgimento do movimento negro lá, o Black Lives Matter e tal. Como é que você vê essa volta de tanta coisa que a gente achava que pelo menos a gente estava discutindo o fim dela? O que tá acontecendo, eu acho que a questão da maioria de presos negros nos Estados Unidos ser maior do que o número de escravos é muito simples. Os escravos, na verdade, eles incomodavam porque eles eram visíveis. Então quem tinha um pouquinho de consciência social se incomodava com aquilo. Meu amigo, você tem um monte de negro, um monte de sub-humano, que consideram como sub-humano, encarcerado, ninguém vê, meu amigo. Você cata o seu carro, você vai daqui pra lá, você não vê o cara, como é que você vai se importar? Não importa, você pode dobrar o número, você pode ter o dobro de negros em cadeia do que você tinha de escravos, ninguém vai ver, basta ninguém ver. É isso, então isso está acontecendo lá, isso vai acontecer aqui e está se caminhando para acontecer aqui sério, com esse programa de privatização dos presídios e tudo mais, a tendência é que isso aconteça. Eu acho que essa questão da invisibilidade também, eu tava lendo um texto aí que fala sobre isso, né? A questão do neoliberalismo ser uma ideologia que ninguém percebe, né? Porque quando era o comunismo da União Soviética ou o comunismo de Cuba, tem uma bandeira, uma frente ideológica que determinado governo implementa como cultura. E o neoliberalismo, na verdade, é uma coisa que transcende mil coisas e ninguém consegue tangibilizar o neoliberalismo. E o neoliberalismo é hoje Brexit, culpa do neoliberalismo, né? Não vamos aqui... Individualidade, né? Justamente, cara. Cada um por si, foda-se o consumo, dinheiro. Nessa da invisibilidade... Os secundaristas são um exemplo disso, assim. Enquanto eles estavam lá nas escolinhas, nas quebradinhas, estaduais, não sei o que, isolados, sem ninguém... Os filhos da classe média estavam nas escolas brilhantes deles, com as piruinhas indo buscar e levar não sei o que. Ninguém ligava se a escola era uma merda, tem comida, se é privada da descarga, se tem papel higiênico, se o livro está sendo entregue, se estão comprando o livro que compete, se faz sentido. E é o filho da empregada. Até eles irem lá e fazerem o que estão fazendo, até agora, inclusive que a máfia da merenda está andando dentro da Lesp, finalmente. Ainda não sabemos a direção clara, mas eles estão lá todas as sessões cobrando e se manifestando. Enfim, eles tiveram que sair e falar assim, velho, eu tô aqui e um risco que é pra uma pensata aí. E quando os presidiários fizerem o mesmo, né, cara? Mas, enfim, vamos às nossas considerações finais. Minhas considerações finais, assistam, pegando muito do que o Ariel fala da Espanha, falou das eleições da Espanha. Acho interessante saber por que a Espanha chegou onde chegou nesse momento. A Espanha foi um dos países que mais sofreu com a crise de 2008. Procurem no YouTube um documentário que chama Hispanistão. Procurem, assistam, um documentário de 6 ou 7 minutos, legendado, vale muito a pena. A gente vai colocar o link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, aqui, ó. Minha consideração final é o filme Big Jato, do Cláudio Assis, direção do Cláudio Assis, baseado num livro muito legal do Chico Sá, que foi o último livro que eu li ano passado e o primeiro livro que eu li esse ano, porque eu li na virada do ano. E é muito legal, uma coisa biográfica do Chico, que se passa no semiárido, no nordestino, é muito massa, assim. E o filme também tem uma coisa meio psicodélica, muito interessante, vale a pena dar uma olhada. Ariel, suas considerações finais. Vou pegar um livro aqui, posso? Deve. Aí, ó. Vou pegar aqui legal, pra também... Tem toda uma narrativa o programa. Vai. Pra entender aqui também o movimento 15M, tudo que
fez surgir o Podemos e tudo mais. Livro do Manuel Castells, um sociólogo muito importante, que se foca em internet e tudo mais. Resignación e Esperança. E um último recado, rapidamente, também um artigo sobre a saída do Reino Unido na União Europeia. Um artigo muito bom que vai estar nos links do Zizek, um filósofo esloveno de esquerda, né? Nossa única esperança é agir em nível transnacional. Só assim teremos chance de fazer frente ao capitalismo global. Só unindo que vai rolar, mano. Exatamente. Unindo as lutas, né? União, galera. União. Valeu pela audiência e fiquem aí à vontade, curtam muito a vida. E até o próximo, semana que vem. Valeu. A nossa, hein, gente?